Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, nós temos uma parábola de Jesus. Essas últimas 2 semanas foram muito intensas aqui para nós na igreja, trabalho de aconselhamento e cuidado pastoral. E vocês sabem que, querendo ou não querendo, que o pastor vive durante a semana com o rebanho, vira sermão, né? A gente sempre tem que pregar olhando para a necessidade do rebanho. E eu queria compartilhar com vocês sobre onde nós vamos passar a eternidade. Semana passada eu tive muita tristeza como pastor, junto com a família, de consolar essa família pela passagem do Pierre, um menininho de 1 ano e 6 meses, que eu batizei aqui, e que em uma semana pegou uma doença, e filho único, e foi muito doloroso a situação do Pierre. E nós tivemos alguns outros casos, tivemos a partida do seu Rafael, também, aquele presbítero tão querido, tão amado. E eu estive com ele no sábado passado, mas na quarta-feira ele acabou falecendo também, foi enterrado na quinta-feira. E ontem eu estava tomando um cafezinho, já me preparando para... Quando uma pessoa aqui da igreja me liga desesperada, porque um rapaz de 20 anos, com depressão, filho de um casal de médicos aqui de São Paulo, cursando Direito na universidade, se matou. Entrou no seu quarto, amarrou um cinto no pescoço e tirou a sua vida com 20 anos de idade. E tudo isso vai chamando a atenção da gente. Natal é vida, Natal é festa, Natal é alegria. Mas nós temos que pensar que a qualquer momento Deus pode nos chamar. E a grande pergunta é, se Deus chamar a mim e a você nessa semana de Natal, onde nós passaremos a eternidade? Para onde nós vamos? Eu não quero agorar ninguém para morrer essa semana. Não desejo que você passe para a eternidade essa semana. Mas a gente está tão envolvido nos nossos projetos, em ganhar dinheiro, nos nossos planos, que a gente muitas vezes esquece da nossa falibilidade, que nós somos um sopro, que nós somos pó. Jesus, depois de falar sobre dinheiro, sobre avareza, sobre divórcio, ele conta uma parábola em Lucas 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós.
Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Onde você passará a sua eternidade? A preocupação em ajuntar tesouros aqui na terra, a preocupação com as agendas desta vida, faz-nos esquecer da nossa mortalidade, de que nós somos pó e ao pó nós retornaremos. E essa parábola que Jesus conta é justamente para nos lembrar sobre vida após a morte. E ele vai nos ensinar aqui 3 lições que eu gostaria de deixar bem claras para mim, para você e para você que está nos assistindo. A primeira lição está no versículo 22. Eu queria que você lesse comigo. Lucas 16, 22. O que diz? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que todos os homens morrem. Nesta vida, o homem rico veste as melhores roupas, frequenta os melhores restaurantes, tem os melhores imóveis. Há pessoas que são pobres, que passam por essa vida com muita luta, com muita dificuldade. Mas se existe uma coisa que é bastante democrática, é a morte. Ela vem para todos. Ela vem para o rico e ela vem para o pobre. Morre gente no pronto-socorro, na periferia da cidade. Muitas vezes sem recursos médicos. Mas morre gente no Sírio-Libanês, nos grandes hospitais, nos grandes centros hospitalares, morre gente. A Bíblia fala que já está determinado que nós viveremos somente essa vida. E os nossos dias são poucos, os nossos dias são breves, e a morte vem. Eu olho para cada um de vocês e vejo aqui aquele carimbo que aparece nos remédios. Fabricado em tal dia, lote tal, data de vencimento, tal dia. Todos nós temos esse carimbo. Todos os nossos dias estão contados e determinados. O que é bonito aqui nesse texto, se você observar bem, é que a morte é um acontecimento para todos. Ela é uma consequência do pecado, porque pecamos, todos nós morreremos. Mas é tão bonito você observar que diz no versículo 22 que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A morte do crente não é uma partida solitária. A morte do crente é quando Deus vem nos buscar. Por isso que a Bíblia fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo nessa parábola é que toda pessoa que morre, ela continua vivendo após a sua morte física. A morte não é o fim. A Bíblia ensina que a morte, ela encerra a nossa existência nessa vida. Mas a pessoa continua existindo na eternidade.
É aquilo que a Bíblia chama de a doutrina da imortalidade da alma. Essa doutrina, ela está presente em todos os livros das Escrituras. E é muito interessante que lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ela é resumida. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E voltando a Deus, o espírito de cada pessoa, é o próprio Deus que dará o destino que essa pessoa merece. O espírito, se separando do corpo, continuará vivendo, porque a alma é imortal. O corpo é mortal, mas a alma é imortal. Por isso que a Bíblia fala que junto com a doutrina da imortalidade da alma, existe a doutrina da ressurreição do corpo. Todos aqueles que morreram, um dia ressuscitarão. Haverá uma ressurreição final, onde justos e ímpios ressuscitarão, para desfrutar do castigo eterno, ou para desfrutar da bênção eterna. E essa é justamente a terceira lição que essa parábola de Jesus nos ensina. Primeiro, que todo homem mortal, todos nós vamos morrer um dia. E esse dia já está estabelecido. É uma questão de fila. Eu gostaria muito de passar a minha ficha para você, mas não posso. Eu gostaria que você fosse da minha frente. Mas os nossos dias já estão contados e determinados pelo Senhor. Segundo, nós vamos continuar existindo. Então, quando o crente fecha os olhos aqui na terra, ele abre os olhos no céu. Quando qualquer pessoa morre aqui na terra, eles comparecem perante a presença de Deus, para que justamente Deus dê o destino da sua alma. Deus deu o destino, seu destino eterno. E aqui na parábola, eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque você vai observar no versículo 23. Versículo 23. Vamos ler juntos? O que diz? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Aqui nós temos duas opções eternas, dois destinos eternos. Um é o seio de Abraão. E Abraão aqui representa a figura de Deus. Um é você estar com Cristo, estar com Deus, estar no céu, estar na presença de Deus. E a Bíblia usa vários adjetivos para descrever a morte do crente. Aliás, os puritanos dizem que o dia mais importante do crente é o dia da sua morte. Porque é o dia que ele se liberta de todas as suas fadigas, de todas as suas dores, de todos os seus sofrimentos, e vai para a casa do Pai. E ali todas as suas doenças são curadas, todos os seus pecados são libertos, ele vai desfrutar do gozo eterno, da felicidade eterna, e diz a Bíblia que Deus enxugará dos seus olhos o quê? Toda lágrima. Na presença de Deus, na presença de Abraão, no céu, não há tristeza, não há dor, não há luto. Nós estaremos gozando da alegria eterna, da felicidade eterna. Por isso que Jesus chama isso de paraíso, quando ele diz para o ladrão na cruz, que se arrepende, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, na presença do Pai. Jesus fala, na casa de meu Pai há muitas moradas, e o céu é um local, é uma habitação familiar, onde todos os filhos se encontrarão com seus irmãos e com seu Pai. Significa que todos os nossos irmãos que já partiram, aqueles que são crentes em Cristo, nós nos encontraremos. Nós nos encontraremos. O Pierre foi, já está com Cristo. O seu Rafael já foi, está com Cristo. Nós iremos e nos encontraremos com eles. Amém? Não senti firmeza no amém. Tem gente que está com medo de morrer, mas tudo bem.
Mas aqui, irmãos, diz que um foi para um lugar de tormento. Um foi para o seio de Abraão, mas diz, estando em tormentos. E o foco de Jesus aqui, veja lá no versículo 28, vamos ler juntos? Versículo 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Não é um momento de paz, não é um lugar de alegria, não é um lugar de prazer, é um lugar de tormento. E aqui, o foco de Jesus aqui, é justamente falar sobre esse local de tormento. Porque ninguém acredita nesse lugar. Se nós formos fazer uma pesquisa, até mesmo no ambiente evangélico, há muitas pessoas que não creem, que não acreditam na doutrina bíblica do inferno. E muitos não admitem o fato de que Deus, sendo amor, como é que pode mandar uma pessoa para o inferno? E a resposta não é essa, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Não é Deus que manda a pessoa para o inferno, é a pessoa que vai para o inferno, por não crer no Evangelho e não receber a graciosa salvação de Deus em Cristo Jesus. Então não é Deus que manda, é a pessoa que vai. É a pessoa que ama mais o pecado, é a pessoa que ama mais o dinheiro, que ama mais o mundo. É a pessoa que rejeita a salvação em Cristo Jesus. E essa palavra lugar de tormento, ela é descrita na Bíblia com vários adjetivos. É o castigo eterno em Mateus 25, é o fogo eterno, é a chama eterna, é a fornalha acesa, é o fogo e o enxofre, é o lago de fogo, é o fogo que não se apaga, é o castigo eterno. O inferno é chamado também de segunda morte, de verme que nunca morre, de trevas exteriores, de ira vindoura, de penalidade de eterna destruição, de negridão das trevas e de condenação do inferno. Jesus falou mais sobre o inferno, ensinou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Essa é uma doutrina que estava na agenda de Jesus, e Jesus pregava essa doutrina todos os dias. E você pode estar dizendo, mas pastor Arival, na véspera de Natal eu estou falando sobre o inferno. É melhor você ouvir sobre o inferno do que você ir para lá. É melhor você ouvir hoje sobre o inferno e tomar uma decisão aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque a única maneira de você não ir para esse lugar de tormento é você crendo em Cristo, é você se rendendo ao Salvador, é você recebendo a salvação exclusiva na pessoa de Jesus Cristo. Só tem esse caminho. Mas há aqui, nessa parábola ensinada por Jesus, há 5 lições importantes sobre o inferno, sobre esse lugar de tormento. Primeiro, é um lugar de tormento consciente. A pessoa estará viva e consciente, experimentando o sofrimento. O homem que está no inferno, ele está vivo, ele está consciente, ele sente, ele olha e ele conversa. Então nada dessa doutrina do sono da alma. A alma está dormindo, a alma está viva. A alma está ativa, ou na presença de Deus, ou longe da presença de Deus. Segunda coisa importante que a gente aprende sobre esse lugar de tormento, que é um lugar de tormento completo. Veja no versículo 24. 16, 24. Diz assim, então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, você vai desfrutar desse tormento eterno no seu corpo, na sua alma,
na sua mente, na sua consciência, assim como você é inteiro, você ressuscitará para o juízo eterno. Assim como nós vamos desfrutar do céu plenamente, com corpo, alma, espírito, também o sofrimento eterno é completo. Terceira lição, é o lugar de tormento definitivo. Veja, por favor, no versículo 24. E eu queria que você observasse. 24 não, 26. O que é que diz aí no versículo 26? Lê comigo. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para... Eu não sei se, tendo consciência e vendo o que é o inferno, alguém quer passar do céu para o inferno. Mas a ênfase aqui na parábola é de que quem está no inferno quer passar para onde? Para o céu. E aqui entra essa questão muito séria. É que essa situação de tormento é definitiva. Não adianta você rezar uma missa agora. Missa de 7º dia, missa de 30 dias. Ou seja, a decisão é tomada antes da morte. Depois não há mudança. Depois não há possibilidade da pessoa ir do céu para o inferno ou do inferno para o céu. Já está estabelecido definitivamente. Quarto lugar, no versículo 31. Veja no versículo 31. Versículo 31, o versículo 31 diz assim: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém, o quê? Dentre os mortos. Então eu quero chamar a sua atenção, porque tem muita gente que crê na doutrina da reencarnação, do espiritismo. E muita gente acha que quem já morreu pode comunicar com aqueles que estão o quê? Vivos. E o pedido que essa pessoa faz para Deus, e ele implora no versículo 27, é que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar, o que é de tormento. Ou seja, quem está hoje no céu, quem está hoje no inferno, não pode se comunicar conosco, descrevendo o que eles estão experimentando lá, para que nós possamos tomar uma decisão. Não existe possibilidade bíblica da comunicação entre quem já morreu e aqueles que estão o quê? Vivos. Eu conheço muita gente que vai para o espiritismo, recebe bilhete de quem já morreu. Vai para a sessão espírita e diz: olha, eu conversei com meu filho, eu conversei com minha mãe, que já morreu. Presta atenção, quem está conversando com você não é nem sua mãe, nem seu filho. A Bíblia diz que é impossível. É impossível. Se fosse possível, mesmo assim, as pessoas elas não se convertem conversando com quem já morreu. Diz o texto sagrado, veja lá, versículo 29, o que diz? Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, o que diz? Ouçam-nos. E aqui eu aprendo uma lição muito importante para mim e para você, é que o inferno é um lugar de tormento evitável enquanto nós estivermos nessa vida. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós podemos tomar a decisão ou não de ir para o inferno ou não. E como é que eu faço isso? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E a mensagem central da palavra de Deus é que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor.
que crê em Jesus é o único meio de ir para o céu e é o único meio de não ir para o inferno. Só existe isso. Por isso que o Natal, irmãos, é uma festa de salvação, é uma festa de alegria, porque ele veio para trazer salvação, ele veio para trazer luz. O inferno é trevas, Jesus é a luz. O inferno é tristeza, é tormento. O céu é alegria, é prazer. O evangelho é a boa nova de grande o quê? Alegria. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. João 3,16, lê comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna. Ou seja, a única maneira de não perecer eternamente é crer em Jesus. E esse Deus amoroso, esse Deus da graça, da misericórdia e da bondade, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos trazer a salvação. E esse Natal é Natal de salvação. Eu disse aqui na quarta-feira, mais um Natal, e você vai continuar perdido? Mais um Natal, e você não vai entregar sua vida para Jesus? Mais um Natal, e você não vai crer em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Você vai esperar outros natais? A Bíblia fala que o tempo que Deus nos dá é hoje. É hoje. Não há salvação em nenhum outro. Só há salvação em Jesus Cristo. Então, onde você passará a eternidade? Você vai morrer, disse Jesus. Todos nós vamos morrer. Segunda lição: todos nós continuaremos existindo após a nossa morte. Existe a doutrina da imortalidade da alma, e haverá também a ressurreição do corpo. Ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Terceiro lugar, só há dois destinos eternos. Ou você vai para o céu, para a presença de Deus, ou você vai para o inferno, o lugar o que é de tormento. A decisão é sua. Você decide. Tá certo? Você tem a oportunidade de, nesse Natal, refletir sobre o nascimento de Jesus, sobre a missão de Jesus, e tomar essa decisão. Você que está aqui hoje, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você passar da morte para a vida. Hoje é dia de você ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém?